Folha Regional Web TV News. Na manhã desta terça-feira, dia 26, a Epagre de Jaguaruna realizou uma palestra com o pesquisador em agrometeorologia, Márcio Sônego, falando sobre a previsão climática para o segundo semestre de 2016. E ainda a apresentação sobre a fertilidade dos solos arenosos em cultivo com melancia, com o engenheiro agrônomo Emerson Evold. No dia de hoje a gente convidou o pessoal que trabalha com melancia, que cultiva melancia, né? Também as instituições e o pessoal que comercializa produtos também. A gente vai reunir aqui em torno de 20, 25 pessoas para trabalhar a previsão climática durante o período da safra e falar também sobre a fertilidade e adubação dos solos cultivados com a melancia. Um solo bem característico de Jaguaruna, né, muito arenoso, né, menos de 10% de argila, isso é uma característica exclusiva dessa faixa bem litorânea de Santa Catarina, né, e precisa ter aí uma atenção para vários nutrientes, né? Ao longo dos anos, os agricultores já se aperceberam disso, mas tem algumas coisas que a gente ainda pode ajustar e produzir melhoras aí no cultivo da melancia. O produtor de melancia, Felipe Bittencourt Pacheco, relembrou que no ano passado a produção de melancia não foi a melhor, mas que o preço compensou. Para este ano, ele e o pai estão analisando a previsão climática em busca de estarem melhor preparados para a safra. Já é sabido, né? A gente teve um inverno um pouco rigoroso e isso acabou prejudicando os plantios que se iniciaram por início de setembro, final de agosto. Então, esses plantios tiveram uma certa dificuldade. Dizemos que melancia que tinha ciclo de 70 dias, que deveria estar produzindo, já colhendo final de novembro, a gente foi colher ainda lá para o dia 10, 15 de dezembro. Isso aumentou o ciclo dela e tivemos umas perdas grandes. E teve um preço interessante, né? Principalmente pelo fator de que o que acaba derrubando o preço da melancia da Jaguaruna em si não é a quantidade de melancia que é plantada na Jaguaruna, mas principalmente o estado do Rio Grande do Sul, que está sempre em torno do terceiro, quarto estado que maior produtor, né? Então, como a gente tem um estado que estava ainda mais ao sul, ele sofreu ainda mais com essas melancias do cedo e isso acabou tendo uma falta de produto no mercado. Isso ajudou muito o preço da melancia a atingir patamares nunca antes vistos. Ela se iniciou em torno de 70, 80 centavos, tendo pico até de R$1 e retornando aí na casa dos 70, 60 novamente para final de janeiro, né? Mas é preços históricos, assim pode dizer. Eu trabalho de sócio com meu pai, né? A gente tem uma ideia, um cronograma de até diminuir a quantidade de área plantada. Acredito que vamos plantar em torno dos seus 25, 28 hectares. Isso por alguns fatores, né? A gente vem acompanhando a meteorologia, o que está se configurando para o verão, e tudo indica que a gente terá um ano meio seco, né? Um verão seco com chuvas irregulares, né? Então a gente pretende investir mais por hectare, partir por uma irrigação talvez, pequenas áreas, né, para ver como se comporta e para ter uma melhor produtividade, né, por hectare. O secretário da Agricultura, Itamar De Roque, destacou a importância do encontro para os agricultores jaguarunenses. O ano passado deu uma quebra muito grande aí por causa do clima, né? O clima foi muito destemperado, muita chuva e é muito importante esse encontro hoje aqui para falar sobre o clima, sobre análise do solo, que o nosso agricultor aqui ele gosta muito de plantar e não se preocupa com como é que está o solo, né? Então isso aqui vem muito a calhar, é muito importante para o nosso município, que a Epagre está se preocupando com o clima e com o nosso produtor para fazer uma análise de solo. O pesquisador em agrometeorologia, Márcio Sônego, falou sobre as condições do tempo para o segundo semestre, em especial para o plantio da melancia. O ano passado, 2015, tinha o El Niño, que é um fenômeno que afeta o mundo todo, e aqui para o litoral sul catarinense, especificamente, ele traz mais chuva. Então, ano passado foi o segundo ano mais chuvoso desde que nós temos registro aqui da região, 1924. Então, foi o segundo ano mais chuvoso. E esse ano, o El Niño acabou no mês de julho, agora tem uma transição para o Laninha e, consequentemente, a gente espera uma primavera um pouco mais enxuta do que ano passado,
Mas o frio, né, veio forte agora em junho, em julho, ele ainda se prolonga um pouquinho até setembro. Então, o começo da estação de crescimento vai ser um pouquinho fria. E o pessoal tem que se preparar também com alguma irrigação, porque nós podemos ter sim algumas semanas de tempo bem enxuto, bem seco, mas que para a melancia é bom, né? Sobre as temperaturas dos próximos meses, o pesquisador destaca que será um inverno bem rigoroso. Além disso, explicou a diferença entre os fenômenos El Niño e Laninha. E essa situação atual é uma situação pré-frontal, tem uma frente fria no Rio Grande do Sul. Nesse momento, ela está chegando na região hoje à noite. Então, nessa madrugada aconteceu um fato muito estranho, que deu um vento norte durante a madrugada. A temperatura chegou a marcar 24 graus na madrugada, agora caiu para 20 graus, que entrou um ventinho diferente, e a tendência então é que chova. Mas assim, eu digo para ti que esse inverno, por enquanto, ele tem sido mais frio desde 1987. Dos últimos 29 anos, é o inverno mais frio. Entra um frio hoje, depois tem um friozinho na semana que vem também. Em setembro, outubro tem mais uns 2 frios chegando também. Então, como tem um tempo um pouco mais seco, aí a noite fica mais clara, aí esfria mais durante a noite. Mas assim, eu pessoalmente eu prefiro um ano assim, sabe? Um ano com menos chuva, que tanto para a agricultura quanto para a cidade, construção civil, são os melhores anos. Então, quando falar de Laninha, pense em coisa boa, porque é seco, mas se você usar irrigação você vence bem. E quando falar em El Niño, aí fica preocupado, porque é muito chuvoso, é muita umidade, dá enchente, um clima muito severo. Então esse ano vai ser um ano bacana. Em Jaguaruna, os dados são de que aproximadamente 50 famílias trabalhem no cultivo da melancia, utilizando quase 600 hectares, com uma média de produção por hectare de 25 toneladas.